Até agora a gente viu que a vida foi dando seu jeitinho, foi enfrentando as complicações e evoluindo de maneiras muito interessantes e que nos surpreendem, né, a cada aula. Bom, foram 3 aulas até agora, trabalhando desde o iniciozinho das características do reino animal até os últimos grupos que a gente... Agora chegou a hora da gente dar o último passo para compreender o reino animal e, finalmente, né, encerrar esse conjunto de aulas aqui do PET 2 do 8º ano. Então, sejam bem-vindos, vamos para a nossa aula. Bom, então até agora a gente viu boa parte do reino animal, quase todo ele. Se a gente olhar na nossa árvorezinha filogenética, nós vamos perceber que dentro de todos os grupos que a gente tinha para estudar, nós já estudamos quase que integralmente. Agora nos falta só o grupo dos equinodermos, né, o equinodermata, e o grupo dos cordata, ao qual a gente pertencem os demais vertebrados. Mas lembrando, a gente já estudou as esponjas, então aqueles organismos super simples que se alimentam por filtração, não têm tecidos verdadeiros. Depois dele a gente tem os quinidária, que já têm tecidos verdadeiros, já têm sistema nervoso, conseguem se locomover, são inclusive predadores ativos, né, que caçam peixinhos e pequenos organismos ali no fundo do mar. E são surpreendentes, né, pela aparência como planta, mesmo assim. Mas agora a gente entra numa grande questão, o que foi a próxima grande mudança. Então a gente sai de organismos com formato mais ou menos arredondado, circular, de simetria radial, como os quinidárias, as esponjas, né, os porífera, e entra para simetria bilateral, organismos que já têm uma cabeça mais definida ali e que também vão ter um tecido a mais. Então até então o embriãozinho lá que formava o porífera ou quinidária, ele tinha 2 tecidos básicos. Agora a gente entra no terceiro tecido intermediário, que é o mesoderme ou mesoderma. Por que a gente vai falar nisso? Porque nós, né, todos os organismos, são formados a partir de um óvulozinho ou uma célulazinha inicial, que é fecundada por outra célulazinha, e isso vai gerar uma série de divisões celulares até a formação do organismo, né, final lá, que vai ser o agente ou um bichinho desses que a gente estudou até agora. E a grande importância disso aqui é que as características do organismo, no final das contas, vão depender, né, desses tecidos e dessa condição embrionária que ele vai ter ali nessa fasezinha de vida dele. A complexidade do embrião aumenta a partir do surgimento da benzoderme e, consequentemente, a complexidade dos corpos, né, das estruturas dos organismos adultos. E é a partir do grupo dos plateumintos que a gente vai ter essa grande novidade aí, essa alteração embrionária, e a gente já estudou, né, esse grupo nas aulas anteriores. A partir dessa alteração ocorre uma outra também importante, que é o surgimento de uma cavidade corpórea ali no embrião, que é o celoma. E ele é muito importante, porque, por exemplo, na gente o celoma vai dar lugar à nossa cavidade torácica, à nossa cavidade abdominal. Nesses organismos mais simples, ele vai ser importante também, e ele já começa a aparecer nos nematóides, aqueles vermes que a gente estudou lá na nossa segunda aula. Então, essas alterações embrionárias vão gerar cada vez organismos mais complexos. E isso vai ficar nítido a partir dos moluscos, né, que são os caramujos e etc., que a gente viu também na nossa terceira aula. E aí são aqueles organismos que conseguem atingir, inclusive, né, um status de inteligência maior, tem estrutura muscular muito forte, tamanho corpóreo bem grande e uma diversidade de ocupação de ambientes muito grande também. Depois a gente tem, né, no traço evolutivo aí, os anelídeos e os artrópoda, que são o grupo mais diverso da Terra e entre os animais, com tudo que é tipo de forma de vida, alcançando inclusive, né, o ambiente aéreo com os organismos que podem voar aí. Então, essas pequenas modificações alteraram completamente os estilos de vida e a condição de ocupação de novos ambientes desses organismos. Mas aí agora a gente entra na grande surpresa, porque a natureza é cheia de surpresa, né? Rufem os tambores. O que mais está por vir, né? Quais as grandes modificações que vão acontecer no corpo dos organismos que a gente ainda vai estudar. Bom, agora a gente vai ter uma mudança muito grande no embrião, que vai ser a alteração de um orifíciozinho, blastóporo, que dava origem em todos esses organismos que a gente viu, à boca desses organismos. E agora ele vai dar origem ao ânus nos embriões. E que embriões são esses? Nós estamos falando exatamente dos grupos que falta a gente estudar, que são os equinodermos e os cordata, ou, né, os vertebrados aí que a gente vai ver. Então, entre os equinodermos, a gente tem as estrelas do mar, como as mais famosas, mas são organismos bem bonitos, além delas.
Então, elas têm uma estrutura corpórea bem específica, que a gente já conhece, né? Esses formatozinhos de estrela, deslocamento bem lento dela, com os pezinhos ambulacrários, que são estruturas que funcionam como se fosse várias ampolinhas de sucção, e, apesar de seu deslocamento lento, são predadoras vorazes. Mas as estrelas do mar, elas, né, a partir do grupo delas, a gente teve uma derivação de várias formas corpóreas diferentes, como, por exemplo, os ouriços do mar, que são mais conhecidos por devorar plantas, né, algas do fundo dos oceanos, mas são uns bichinhos bem interessantes também. Às vezes acontece inclusive acidentes com eles em praia, né, o pessoal pisa. E a partir deles também a gente tem a derivação de formas como o pepino do mar, que são os bichinhos bem esquisitos que ficam lá no fundo do mar se alimentando de areia. Detritos e restos de outros organismos ali são bem famosinhos pelo formato específico deles. Agora, todos esses equinodermos possuem endoesqueletos, né, esqueletos internos ali com base de calcário, que são bastante bonitos, assim, parecem obras mesmo de arte. Então, quando vivos, né, tudo recoberto por tecidos moles ali. Mas depois que eles morrem, a gente às vezes encontra na praia esses negócios, inclusive é vendido como objeto de decoração. É bem bonito, é exatamente o que dá sustentação ao corpo desses organismos. E aí agora a gente entra no grupo que é o para encerramento dos cordados, que é um grande grupo, né, de animais que a gente conhece, mas que principalmente é formado pelos organismos que a gente está mais habituado a ver, né, a olho nu e conviver com eles, que a gente se alimenta deles, que são nossos animais de estimação, que a gente está mais habituado a pensar neles como animais. As características que definem esse grupo dos cordados, que envolvem os vertebrados e os organismos anteriores a eles, são a presença da notocorda, que é um tubo, né, que dá sustentação ao corpo, mas geralmente está presente, né, nos organismos que a gente vai falar só na fase de embrião, depois elas aparecem. O sistema nervoso dorsal, como o nosso, né, a gente tem a coluna vertebral com o sistema nervoso passando na parte dorsal, né, nas nossas costas, e as fendas branquiais faringianas, que aparecem pelo menos na fase embrionária, e uma cauda pós-anal. Nós fazemos parte do grupo dos cordados. E aí você poderia dizer, nossa, mas eu não tenho cauda, eu não tenho fendas faringianas, né? Nunca ouviu falar que meu corpo tem a notocorda. É aí que a gente entra na questão do desenvolvimento embrionário dos organismos cordados, que é o que vai definir realmente a classificação desse grupo e de todos os organismos que são contidos nele. O humano, nas 5 primeiras semanas de vida, a gente vai ver que ele tem uma cauda pós-dorsal, que ele vai ter no iniciozinho lá uma notocorda, que ele tem as fendas faringianas e ele demora um pouquinho para ter o formato que a gente conhece, né, geralmente das fotos dos embriõezinhos da gente pequenininho lá na barriga das nossas mães. E os organismos, se a gente olhar, é assustador, né? A semelhança dos embriões de bichos tão diferentes com o ser humano. E a gente aprendeu até aqui que o embrião é fundamental, né? Então esse daí é um anfioxo, que seria um organismo muito rudimentarzinho lá no grupo dos cordados, parece um peixinho, né, mas não tem nem cabeça direito ainda. Depois dele a gente vai ter o grupo das agnatas, que são peixes, né, mais próximos dos nossos organismos ancestrais, que não tem mandíbula, então são bem feinhas, né. A partir desses grupos surge a mandíbula, mas os organismos ainda mantêm uma característica que é a estrutura, né, de ossos, na verdade, de cartilagem, são os condríctes. Então, assim como os agnata lá, as lampreias e as feiticeiras, os tubarões e as raias também são peixes cartilaginosos. E outra derivação que aconteceu nos mares, né, e depois se espalhou para os ambientes de água doce, foi o aparecimento dos peixes ósseos. Então, esses têm mandíbula também, mas a estrutura, né, as vértebras, todos os ossos presentes ali são com base não em cartilagem, mas osso. Mas ainda assim é peixe, todos eles têm brânquias, todos eles dependem da água para poder sobreviver, para se alimentar, para respirar, para reproduzir. Tirou o peixe d'água, a gente já sabe, vai morrer, seja peixe ósseo, seja com ou sem mandíbula. E aí, em algum momento, alguns peixes, eles desenvolveram as nadadeiras mais apropriadas ao longo da evolução para caminhar no fundo do mar, da água doce. E aí, à medida que, né, a evolução foi forçando essa estratégia de caminhar no fundo,
eles tiveram uma vantagem evolutiva e deles foi derivado, né, com um registro fóssil bem rico, os organismos que a gente conhece hoje como anfíbios, né? Esse nome vem de 2 ambientes, vivem em 2 ambientes. Então, sapos, salamandras, pererecas, rãs, eles são representantes desse grupo que foi originado a partir de um ancestral peixe, né? Então, tem sapo aí em ambiente terrestre, né? Às vezes a gente até considera um ambiente relativamente seco, a gente conhece eles lá. Só que eles ainda mantêm, né, esse nome anfíbio aí, porque eles dependem de umidade. Então, geralmente a gente acha as pererequinhas escondidas lá no banheiro, né? As rãs sempre estão próximas de brejo. Por quê? A reprodução ainda depende da água. Os ovos, para sobreviverem, têm que ser colocados na água, num ambiente extremamente úmido. E nesse ambiente, esses ovos, né, vão se desenvolver com o tempo e vão formar os girinozinhos, né, que são uma fase, né, da metamorfose desses organismos até chegarem na vida adulta. Eles se alimentam ali no fundo da água e com o tempo eles vão perdendo a cauda, desenvolvendo os membros, né? Primeiro eles desenvolvem as perninhas traseiras, depois as perninhas dianteiras e aí eles vão abandonar esse ambiente aquático e chegar à vida adulta. Outra razão para a dependência do ambiente aquático, né, de ambientes úmidos desses animais, é que eles fazem a respiração cutânea. A pele também faz trocas gasosas, não só pulmões ou brânquias. E aí isso faz com que eles precisem, né, de umidade ali para conseguir fazer essa troca gasosa. Então nunca jogue sal no sapo. Agora, se a conquista do ambiente terrestre em definitivo fosse uma corrida, quem ganhou foram os répteis. Eles conseguiram, né, ocupar vários locais. Quando a gente vê umas filmagens de deserto, sempre tem uma lagartixinha, um lagarto correndo ali, mas as tartarugas, cágados e jabutis também são representantes, assim como as serpentes. E esses organismos já se libertaram da respiração cutânea, então já são organismos de pele seca, muitos têm até placas ósseas, placas bem firmes ali, que protegem o corpo e recobrem, e além disso, eles possuem ovos com casca, ovos que podem ser colocados em ambiente seco e não têm dependência mais do ambiente aquático para reprodução. Então, as tartarugas, por exemplo, podem enterrar seus ovos na praia e lá eles vão eclodir, as tartaruguinhas vão chegar ao mar e continuar o ciclo de vida delas. Isso é uma imensa diferença e permitiu que eles alcançassem ambientes que os anfíbios não alcançariam. E aí a gente inicia o grupo das aves, que é o primeiro grupo derivado a partir do grupo dos répteis, né? Teve os répteis como ancestrais, um grupo belíssimo, né? Extraordinário, que ocupou vários ambientes da Terra, e inclusive, né, o ambiente aéreo com muito sucesso. Isso se deve ao fato de ter adaptações. Por exemplo, eles têm os sacos aéreos, que são essas estruturas ligadas ao pulmão, que se enchem de ar durante o voo, facilitam, diminuem a densidade do corpo do animal. A musculatura peitoral também é extremamente desenvolvida para permitir, né, que a asa ali, que é um membro adaptado ao voo, né, que seria como um braço da gente adaptado para voar, consiga bater, né, e elevar o corpo ali. E os ossos pneumáticos, que são esses ossos bem cheios de buraquinhos, né, eles são mais leves, menos pesados, que facilitam o voo. Quem já quebrou uma coxa de galinha e um osso de coxa sabe. E claro, as penas, que são fundamentais aí para o voo, além de adornar, gerar uma beleza extraordinária aí para as aves mundo afora. Então, encerrando o grupo das aves, a gente agora passa para um novo grupo, que também foi originado a partir de um ancestral réptil, que são os mamíferos. Esse grupo possui animais bastante diversos também, incluindo nós, os seres humanos, né, como parte dele. Então, tem alguns organismos desse grupo isoladamente que ainda colocam ovos, né, até um momento atual da evolução. Mas a grande maioria vai ter a gestação, vai ter o parto. Então, né, nós bem sabemos, temos uma cadela, uma gata, ela vai em algum momento, se não for castrada, engravidar, em algum momento ela vai parir suas crias ali, isso é parte natural aí, né, do ciclo de vida de um mamífero. E a outra coisa que eles têm em comum é a presença da glândula mamária. Todos eles vão ter e vão alimentar suas crias a partir do momento que elas nascem, né, até elas terem uma certa idade, uma certa independência. Outra coisa é a presença de pelos pelo corpo, que é uma outra característica dos mamíferos. Diferentemente das aves, a gente tem como cobertura os pelos, no caso dos seres humanos, né, a gente não tem tanto pelo mais, mas a maioria dos animais que a gente conhece tem. E assim a gente encerra, pessoal. Aprendemos nessas 4 aulas que
Independente se você é um poríferazinho super simples, que se alimenta ali por filtração, não tem nem tecidos verdadeiros, ou que você seja um ser humano altamente importante, influente mundo afora, de todo jeito você pertence ao reino animal, tem características comuns, né, com todos os outros animais da Terra. É isso. Um abraço e até a próxima aula.